Has that plane really got a chance of getting through? Well, sir, if the pilot's good, see? I mean, if he's really sharp, he can barrel that baby in so low. I mean, you ought to see it sometime. It's a sight. A big plane like a 52. Vroom! It's jet exhaust, frying chickens in the barn. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à Arca do Moretti, meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. Neste episódio, nós vamos dar continuidade à nossa retrospectiva da vida e da carreira do mais extraordinário cineasta de todos os tempos, Stanley Kubrick. É isso aí, pessoal. Sem mais enrolação, vamos dar início ao nosso episódio de hoje. Data estelar 2366.8. No último episódio, se vocês bem se recordam, eu comecei a narrar a trajetória da vida e da carreira desse extraordinário diretor de cinema que foi Stanley Kubrick, um dos maiores gênios da sétima arte no século XX. Kubrick nasceu em Nova York, na comunidade judaica, filho de imigrantes europeus, e desde cedo já demonstrou interesse e curiosidade por diversos assuntos. Ainda criança, o pai deu a ele dois presentes que marcariam a vida de Kubrick para sempre: um tabuleiro de xadrez e uma câmera fotográfica. O xadrez acabou se convertendo em uma das maiores paixões do diretor, né? Mesmo durante as filmagens, nos sets de filmagem, né? Quando ele encontrava um tempo ali, uma pausa, ele nunca deixava ali de jogar uma partidinha de xadrez com alguém. E a fotografia, obviamente, está presente também ali na estética, né, no estilo de filmar do Kubrick, né? Ele é um diretor muito mais visual do que verborrágico, né? Ele muito mais ele tem a mostrar do que a dizer, né, com palavras, né? Em toda a sua obra isso vai estar bastante presente, bastante visível, né? Outro aspecto importante é que o Kubrick desde cedo ele tocava em clubes de jazz em Nova York. O jazz também fez parte da formação dele. Mais tarde ele vai complementar essa formação com um gosto apurado pela música erudita, como a gente pode observar em filmes como 2001, Uma Odisseia no Espaço, e Barry Lyndon, né, também tem essa influência da música erudita, e várias outras obras dele ali da fase mais madura da carreira. Bom, aos 17 anos, também expliquei que ele conseguiu vender uma fotografia para a revista Look, e ele passa a trabalhar como repórter fotográfico, o que vai lhe habilitar, né, o que vai habilitar ele a dominar a técnica da composição de cena, da iluminação e tudo mais, que mais tarde vai ser bastante útil quando ele partir para a realização cinematográfica. Ele realizou alguns curtas documentários, né? Um sobre um lutador de boxe, outro sobre um padre que voava, né, de avião para fazer seus atendimentos, suas pregações e tudo mais. E aí, nos idos de 1950, ele consegue, juntando recursos próprios de alguns amigos, fazer o seu primeiro longa-metragem, Medo e Desejo. É um filme bastante experimental, bastante inovador, né? Em que o Kubrick ali começa a mostrar a sua predileção pelo tema da guerra, né, um gênero que ele vai explorar de diversas formas, de diversas maneiras, recorrentemente em toda a sua filmografia. Mais tarde ele vai fazer, algum tempo depois, ele vai fazer o seu segundo filme de longa-metragem, um filme noir, A Morte Passou por Perto, também envolvendo um lutador de boxe, já com alguns outros temas ali, muito caros ao Kubrick, né, como a violência, a agressividade, o estudo da violência humana também é outro ponto importante que vai estar sempre presente na obra desse extraordinário diretor. A esse filme noir se segue um outro filme noir, esse já
de gente grande, é O Grande Golpe, estreado por grandes atores como Sterling Hayden e Elisha Cook Jr., que é um filme sobre um assalto a um hipódromo, mas contado de uma maneira em que a narrativa é desconstruída, né, em vários tempos narrativos recorrentes. A forma inovadora de como ele conta essa história, né, lembra bastante ali o filme do Cidadão Kane, feito em 1940, que eu já falei aqui em podcasts passados, né, pelo Orson Welles. E também esse filme mostra a clara influência do Welles sobre a estética e o estilo de filmar do Kubrick, pelo menos nessa primeira fase dele. O Grande Golpe habilitou o Kubrick, então, a fazer voos maiores, e ele se associa ao Kirk Douglas para fazer um filme de guerra, o Glória Feita de Sangue, cujo livro ele havia lido ainda na juventude. Com 14 anos ele leu o livro e ficou bastante impressionado, né, com a história de uma missão suicida, né, e as ordens absurdas e quase surreais do comando militar francês durante a Primeira Guerra Mundial, uma história verídica que foi transformada num livro bastante impactante, principalmente para o jovem Kubrick. E o filme não deixou de ser impactante também na sua época, né, ele acabou causando bastante repercussão, foi banido na França, na Bélgica e outros países, né. Mas de qualquer forma é uma obra fenomenal em termos técnicos, em termos de direção e também no escopo dela. Kubrick ali já tem pleno domínio das técnicas, né, o toile, né, de aproximação, de afastamento, principalmente nas passagens ali nas trincheiras, é algo que ele faz com uma maestria incrível, né, extraordinária, né, e ele vai elaborar ainda mais e aperfeiçoar ainda mais essa técnica nos filmes seguintes. Seja como for, o Glória Feita de Sangue finalmente abriu as portas de Hollywood para o Stanley Kubrick, e lá vai ele então realizar a sua primeira obra na meca do cinema, que é A Face Oculta, que seria lançado em 1961, estrelado pelo Marlon Brando, um faroeste. Seria muito interessante a gente imaginar o que seria um faroeste pelas mãos do Stanley Kubrick, como teria sido esse filme. Eu digo teria sido porque o filme foi sim feito, mas não pelo Kubrick. O Kubrick não ficou muito tempo no filme, ele não se deu bem com o Marlon Brando e acabou sendo demitido, porque na verdade a intenção do Marlon Brando, que era o produtor do filme, era também dirigir o filme. E ele ficou descontente com a maneira como o Kubrick fazia as coisas e não demorou muito para demiti-lo e assumir ele mesmo a direção. No final das contas, o filme não é nenhum faroeste muito memorável, é o único filme dirigido pelo Marlon Brando. Como curiosidade, né, ele é um faroeste que se passa no litoral, né, tem uma praia, o que não é muito comum, é meio inusitado para um filme de faroeste. Mas, de qualquer maneira, foi uma experiência já mal sucedida e já um início não muito promissor do Kubrick em Hollywood, né. Mas, assim que ele foi afastado, né, desse filme, né, do Marlon Brando, o Kirk Douglas, o grande Kirk Douglas, ele estava ali já realizando uma produção histórica que se passava na antiga Roma, a Roma da época imperial, né, sobre o escravo Spartacus. E ele então resolve, o Kirk Douglas, que também era um dos nomes produtores desse filme blockbuster de época, né, resolve demitir o diretor, que ele também estava descontente, o Anthony Mann. O Kirk Douglas estava descontente com o trabalho dele, demite o Anthony Mann e contrata o Kubrick para assumir no lugar. Então lá vai o Kubrick para a Universal Studios filmar, nos estúdios Universal, um filme em tudo grandioso, em orçamento, em cenários, em escopo, né? E realmente é um épico dos maiores já feitos. Cá entre nós, eu considero o Spartacus o maior filme épico que se passa na Roma Antiga já feito. Até mais do que o Gladiador, com o qual ele tem muitas similaridades, tá? O Kubrick sempre renegou um pouco esse filme, tá? Ele nunca considerou que o Spartacus era um filme dele, até porque quando ele pegou a produção, ela já estava em andamento, como eu expliquei, pelo diretor Anthony Mann, que é um grande diretor, tá? Foi um dos grandes diretores da história do cinema. O Anthony Mann sairia do Spartacus para dirigir outro grande épico, aí um épico medieval, um dos melhores filmes de cavalaria da Idade Média, estrelado por Charlton Heston e Sophia Loren, que é o El Cid. Mas, de qualquer maneira, o Spartacus, né, que acabou sendo lançado em 1960, né, é um marco na história do cinema, é um dos maiores blockbusters daquela época, foi a maior bilheteria do cinema naquele ano,
E é interessante a gente observar o Kubrick ali dirigindo grandes nomes do cinema inglês, né, grandes atores do cinema inglês, que ali não se davam muito bem. Né? Eu estou me referindo ao Charles Lawton, ao Laurence Olivier e ao Peter Ustinov. Parece que por trás dos bastidores eles ali um queria puxar o tapete do outro, né? E o Kubrick teve que lidar com esses caprichos, né? Essas vaidades de atores, coisa que eu tenho certeza que ele não devia gostar nem um pouco, que devia irritá-lo bastante. Mas ali ele era um diretor contratado. E é por esse motivo que ele nunca considerou mesmo o Spartacus um filme seu, né, da sua autoria. Ele já pegou uma história que em andamento, o roteiro já pronto, não tinha muito o que fazer, tinha que tocar o barco da melhor maneira. E ele realizou uma obra notável, né, e, tecnicamente falando, e como espetáculo cinematográfico, é impecável. Né, o que demonstra que o Kubrick, quando queria, ele podia realizar filmes no formato hollywoodiano. Mas o filme é mais que isso. Tá? O Spartacus ele tem emoção. Tá? A história do escravo, né, ali sob o poder de Roma, né, esmagado pelo poder de Roma, né, aquela vida que ele leva, né, de lutas, a luta pela sobrevivência dele, é mais um estudo que o Kubrick faz sobre a violência e a agressividade humana. E o poder do Império, as artimanhas e a máquina militar do Império Romano, né, tentando esmagar a rebelião dos escravos, é muito similar ao mesmo approach, a mesma abordagem que ele deu no filme anterior dele, que é o Glória Feita de Sangue, quando ele estuda o procedimento e a sistemática, né, da lógica militar ali no âmbito, no contexto da Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem muitas similaridades, mesmo não sendo um filme que o Kubrick quis fazer desde o começo, é certamente um filme kubrickiano, sim, em sua essência, tá? Em vários pontos, né? A luta dos gladiadores, principalmente aquela sequência entre o Kirk Douglas e o Wood Strode, esse grande ator do cinema, né, dos anos 50 e 60, o Wood Strode, um dos maiores atores de sua geração também, tem muitos ecos, né, dos filmes de boxe que ele realizou, né? E novamente o tema da violência, da agressividade humanas ali colocado em destaque, né, nesse filme memorável que foi o Spartacus. Memorável também por outra razão, né? Esse filme deu pela primeira vez o crédito ao roteirista Dalton Trumbo. Se vocês bem se recordam, né, e nos meus episódios anteriores eu falei brevemente sobre o macartismo. E como o macartismo que ocorreu no final dos anos 40 e início dos anos 50, ele acabou destruindo as carreiras de muitas pessoas em Hollywood, entre elas o roteirista Dalton Trumbo, que teve que se virar trabalhando com pseudônimos ou usando testas de ferro para poder vender os seus roteiros e se manter, se sobreviver, né, financeiramente. Tem um filme sobre o Dalton Trumbo muito bom, feito mais recentemente, e esse filme, o Spartacus, foi o primeiro filme que deu, de fato, o nome, os créditos do roteiro ao Dalton Trumbo. Ele tinha sido banido, né, e tinha entrado por uma lista negra de Hollywood, então ele não podia, os filmes não podiam ser assinados por ele, por isso que ele usava pseudônimos ou os nomes de outros roteiristas colegas dele que emprestavam os nomes deles para poder ser acreditados nos filmes, né. E então o Dalton Trumbo sai da lista negra com esse filme de Spartacus, principalmente por conta do Kirk Douglas, né, que fez questão de colocar o nome dele. Parece que o Dalton Trumbo não gostou da forma como Kubrick filmou uma determinada sequência lá e até escreveu para o Kirk Douglas reclamando, né, da maneira como Kubrick filmou, mas a sequência, ao que parece, permaneceu do mesmo jeito como Kubrick a tinha realizado, tá? Bom, depois dessa experiência, eu tenho a impressão que o Kubrick não estava estava meio ressabiado com Hollywood, ele já sentiu que ele não ia se dar muito bem ali, né? Ele resolve se mudar com a família toda dele, né? À época ele já estava casado com a sua última esposa, né? A Christiane Kubrick, como eu mencionei no meu episódio anterior, e ele vai então morar na Inglaterra. É na Inglaterra que ele vai passar a realizar todos os seus filmes seguintes. Claro, ele trafegava entre Estados Unidos e Inglaterra, né? Fazendo filmagens aqui e ali, mas basicamente ele ficou na Inglaterra. Ele tinha medo de avião, embora tivesse brevet de piloto, mas ele tinha medo de voar. Então isso foi uma das coisas que contribuiu. Mas uma vez, em uma entrevista, ele declarou o seguinte, que ele quis se mudar para a Inglaterra porque ele achava que tinha medo, né, que os Estados Unidos fossem destruídos numa guerra nuclear. Ele queria ficar no meio do caminho ali, entre União Soviética e Estados Unidos, para tentar preservar ele e a família dele da destruição atômica, né?
sei se isso é verdade, mas foi o que ele comentou uma certa vez. Agora, se me dão licença para uma pausinha, eu vou comer a minha indefectível maçã Fuji, tá? E na Inglaterra, em 1962, ele vai realizar o seu filme mais controverso de todos, né? De longe, o filme mais controverso. Antes de falar desse filme, só para lembrar que o Spartacus foi também o primeiro filme em cores do Kubrick, né? Filmado em Technicolor, em cores, né? Ele fez um uso muito interessante das cores. Ele só voltaria a fazer um filme colorido no final da década de 60, em 68, que foi o 2001, Uma Odisseia no Espaço. Tá? Então, aí nesse filme seguinte, depois do Spartacus, ele vai escolher um tema bastante controverso e põe controverso nisso, que é um filme baseado no livro do russo Vladimir Nabokov, o Lolita. Lolita, para quem não sabe, é a história de uma jovem, de uma menina, de 12 anos, no livro 12 anos, que é seduzida e acaba sendo objeto da obsessão de um homem mais velho, chamado Humbert Humbert. Ele passa a conviver com ela, os dois acabam tendo uma relação bastante intensa, né? O que leva a essa obsessão do Humbert Humbert, leva à loucura. Tá aí, novamente, o tema da loucura, da obsessão, que é um tema caro ao Kubrick. Tá? O filme... ele preferiu filmar nos Estados Unidos justamente porque o livro já tinha causado muito rebuliço nos Estados Unidos, censurado em diversas partes do mundo, e ele realmente pôs o dedo no vespeiro. Tá? O roteiro dessa adaptação foi feito pelo próprio Vladimir Nabokov, que era um russo imigrado para os Estados Unidos e naturalizado norte-americano. Mas o Kubrick acabou reescrevendo o roteiro ele mesmo, mudando o teor. Tá? Para estrear o filme, ele escolheu dois atores ingleses de grande importância na época, o James Mason, um dos maiores atores ingleses, né, de todos os tempos, para interpretar o Humbert Humbert, e o Peter Sellers, que era então um dos cômicos mais famosos do cinema. Ele tinha feito vários filmes antes, né, mas se notabilizaria principalmente a partir dessa data, de 64, se eu não me engano, com o papel do Inspetor Clouseau, né, que aí o imortalizaria para sempre como um dos maiores cômicos da história do cinema. Mas o Peter Sellers já tinha, nessa época que ele foi fazer o Lolita, uma reputação bem firmada como cômico. Ele tinha realizado ali, alguns anos antes, em 59, uma das mais importantes comédias políticas de todos os tempos, que é O Rato que Ruge, do Jack Arnold, no qual ele interpreta vários papéis, né? Coisa que ele vai repetir mais para frente no outro filme do Kubrick, o Doutor Fantástico, do qual eu vou falar logo mais. Tá? Bom, além desses atores, ainda tem a participação de Shelley Winters, uma atriz de renome, né, que depois, hoje é mais lembrada pelo papel dela no Destino do Poseidon, de 1972. E para interpretar a Lolita, né, a jovem Lolita, foi escolhida uma atriz de 14 anos, não 12 como no romance, chamada Sue Lyon. Engraçado que no filme a Sue Lyon parece até mais madura do que no livro, né? do que ela era na realidade. Tá? Ela parece ter uns 16 anos, mas na verdade ela tinha 14 quando começou a fazer o filme. Tá? Bom, eu não preciso dizer que o filme acabou sendo alvo de severas críticas, né, de grupos conservadores, católicos e tudo mais, que se insurgiram contra o filme, mas seja como for, o filme é uma adaptação corajosa, né, de um romance bastante polêmico e controverso, né, até hoje, né, tem muito idiota neoconservador hoje que se insurge por considerar que o filme é uma ode, né, à pedofilia, né, o que é uma grande estupidez, é exatamente o contrário. Né. Ele critica justamente, ele lança um olhar crítico para a obsessão de um homem mais velho por uma moça que poderia ser filha dele, né, chegando ao limite da loucura que vai acometer o personagem do James Mason. Bom, depois dessa furiosa controvérsia cercada pelo Lolita, o Kubrick, não contente, resolve novamente investir num novo tema controverso. Missile still deflecting. Range 1 mile. Start lever to cut off. Cut off. Station power.
E aqui ele volta a pisar num terreno familiar a ele, que é a guerra, a loucura e a lógica das decisões políticas e militares da humanidade, né? E esse filme vai ser um marco, né, do cinema de sátiras políticas, que é o Doutor Fantástico, ou do Dr. Strangelove, como é nomeado em inglês. É lançado em 1964, o ano em que eu nasci. Bom, esse filme tem um ponto interessante a ser observado, né, porque esse filme é baseado num livro escrito por um ex-militar norte-americano chamado Peter George, chamado Red Alert, o Alerta Vermelho, né? E esse filme, por sua vez, ele foi meio que plagiado, esse livro, aliás, foi plagiado em um outro livro, né, que se chamou Fail Safe, lançado mais ou menos na mesma época. Os dois filmes se referiam, na verdade, ao temor da guerra nuclear que atingiu seu auge depois da crise dos mísseis de Cuba, em 1962. Lembrem-se que, 2 anos antes desse filme ser feito, o mundo viveu um dos momentos mais tensos da sua história, né? Onde Estados Unidos e União Soviética entraram num impasse político e militar que quase levou o mundo a uma guerra nuclear, tá? E a provável apocalipse e a hecatombe atômica, como nós imaginamos que pudesse acontecer. Graças a Deus não aconteceu, porque se acontecesse eu não estaria aqui nem vocês aí ouvindo, conversando e falando sobre cinema ou qualquer outra coisa. Bom, o que aconteceu foi que o impacto da crise dos mísseis levou então a uma análise, né, da política e do absurdo da política e do militarismo, né, que estavam então em voga no período da Guerra Fria, né, e as temperaturas não eram nada frias, eram bem quentes naquele momento. Esse livro, como eu falei, né, o Red Alert, foi meio que plagiado no livro Fail Safe. E isso daria uma confusão, por quê? O livro do Kubrick, o livro que o Kubrick comprou os direitos, do Peter George, acabou sendo adaptado pelo roteirista Terry Salter, junto com o Kubrick, né, eles perceberam que a história era tão absurda, mas tão absurda, que não dava para levá-la a sério, né? A história de mal entendido envolvendo armamentos nucleares, né, uma ameaça nuclear da União Soviética que deflagra a Terceira Guerra Mundial e o fim do planeta, do mundo, né? Então ele resolveu transformar essa história, que era essencialmente séria, rigorosamente séria no livro, em uma comédia, uma sátira política e militar, bem ao estilo da revista Mad, né, que aliás, fazendo aqui uma parte, a minha revista, eu considero a melhor revista de todos os tempos, a Mad. Bom, voltando então a falar do filme. Então o Doutor Fantástico foi feito como uma comédia e não como um filme de drama político. E aí a Columbia, a empresa produtora, ela exige então, ela assume o controle do filme, ela tem os direitos da obra, ela assume o controle do filme e ela exige que o Kubrick coloque o Peter Sellers em diversos papéis no filme, como ele tinha feito, como eu mencionei agora há pouco, no filme O Rato que Ruge. E o Kubrick, que já tinha apreciado muito o trabalho do Peter Sellers, uma coisa que o Kubrick gostava muito era o trabalho de atores que improvisavam, que davam mais de si mesmos no papel que eles interpretavam, e que na verdade recriavam o papel ali meio que improvisadamente na frente das câmeras, algo que voltaria a ocorrer com o Jack Nicholson em O Iluminado. O Kubrick ficava extasiado de ver o Peter Sellers e depois também o Jack Nicholson ali improvisando e criando nuances nas suas atuações, que ele achava aquilo brilhante, né? E o Peter Sellers realmente se esmerou ali em criar várias personalidades, entre elas do presidente dos Estados Unidos, de um general amalucado, de um ex-oficial nazista cadeirante, né, que acaba revivendo, renascendo ali, né, das sombras. O filme também tem a participação do Sterling Hayden. O Sterling Hayden, que tinha sido protagonista no Grande Golpe, volta aqui num papel fenomenal, no papel de um militar chamado, ironicamente, Jack the Ripper, ou Jack o Estripador, né? O filme tem também o George C. Scott, também, no papel também de um militar insano, um político insano ali, e todo ele é construído com base na ideia absurda de que o mundo pode entrar numa guerra nuclear por questões as mais banais possíveis, né?
pela loucura de uma pessoa ou duas ali acometidas, né, ali de uma obsessão, de uma paranoia, né? E é interessante que essa mesma história, como eu disse, o outro livro, que foi uma espécie de plágio do Red Alert, que foi o Fail Safe, acabou sendo também comprado por uma produtora independente e adaptado para um filme na mesma época, que resultou no Limite de Segurança, também um grande filme, dirigido pelo Sidney Lumet, interpretado pelo Harry Fonda. É um grande filme também de guerra, que é basicamente a mesma história do Doutor Fantástico. Recomendo, se vocês não assistiram, que assistam aos dois filmes em sequência, o Doutor Fantástico e o Limite de Segurança, que são basicamente a mesma história, o mesmo filme, só que um tratado como comédia e o outro tratando com seriedade, com dramatismo, com uma dramatização bem rigorosa, né, a mesma situação, tá? Até o Kubrick e o roteirista, né, o Terry Salter, entraram com uma ação, né, por violação de direitos autorais, mas no final a coisa acabou sendo resolvida extrajudicialmente, até porque a Columbia tinha comprado os direitos de distribuição também do Limite de Segurança, né, do Fail Safe. Então acabou tudo se resolvendo, mas o Kubrick exigiu aí nesse entrevero, né, que o filme dele fosse lançado primeiro, o que aconteceu em janeiro de 1964. E depois o filme do Sidney Lumet, né, o Limite de Segurança, estreou somente em outubro daquele mesmo ano. Tá? Bom, uma outra característica do filme do Doutor Fantástico, ele também tem a participação de um outro ator fenomenal, né, bastante engraçado, que é o Slim Pickens, né, uma cena antológica, a cena final é antológica, inesquecível. Qualquer um que tenha visto o Doutor Fantástico nunca vai se esquecer da cena em que o Slim Pickens cavalga um míssil que cai ali sobre um território da União Soviética, deflagrando a Terceira Guerra Mundial, e o final do filme, com os cogumelos atômicos brotando por toda parte, ao som de uma música nostálgica que diz que nós vamos nos reencontrar em algum outro lugar, né, para sermos felizes. Né? É um dos momentos mais memoráveis, hilários e ao mesmo tempo também angustiantes. Isso o filme do Kubrick consegue fazer da história do cinema. Tá? Outro detalhe é que também o Doutor Fantástico também é muito lembrado, e é impossível não lembrar disso, dos cenários dele, os cenários, principalmente o QG subterrâneo, lá onde as decisões políticas e militares são tomadas, né, é um QG construído por um dos maiores diretores de arte da história do cinema, o Ken Adam. O Ken Adam é mais conhecido por ter feito os cenários dos filmes do 007, na época ele tinha feito vários dos cenários que a gente vislumbra nos filmes do James Bond, né? E o Ken Adam cria ali um cenário extremamente interessante, visual, né? Um círculo de luzes, com mapas sendo projetados em grandes telões, né? E os militares ali, e os diplomatas lá sentados, decidindo o futuro da humanidade, né? E de forma absurda e hilária, né? Então tá aí outro tema, aí, o tema novamente recorrendo do Kubrick, né? Do absurdo, da loucura, da lógica militar levando ao seu limite, que é a loucura, né, e a ideia do jogo de xadrez, que é cada movimento das sequências, né, da história sendo ali jogada cada um por um parceiro, né, até levar ao destino lógico final, que é a destruição de todo mundo. Né. Bom, o Kubrick então estava pronto tecnicamente e estilisticamente para criar a sua grande obra-prima, o filme que iria ser um divisor de águas na história do cinema e também na carreira dele. Eu estou me referindo a 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968. 68 foi um ano muito bom para a ficção científica, se a gente lembrar que a gente teve um outro também clássico da ficção científica estreando naquele mesmo ano, que foi O Planeta dos Macacos, o filme original estrelado por Charlton Heston. O Kubrick, como já vinha fazendo em outros filmes, né, no próprio Doutor Fantástico, no Lolita, né, em Glória Feita de Sangue, ele resolve adaptar também uma obra literária. Ele parece ter se especializado, né, em adaptações literárias, né, e isso iria acontecer dali para frente em todos os seus filmes seguintes, sempre adaptando uma obra literária e transformando-a, na verdade, em uma obra sua. É como se ele se apoderasse daquela obra e a transformasse numa obra sua. Talvez a melhor parceria que o Kubrick tenha tido na vida com algum roteirista foi aí na realização do 2001,
ele se associou ao escritor de ficção científica Arthur C. Clarke, o inglês Arthur C. Clarke, autor de vários livros importantíssimos, né, da história da ficção científica, além do próprio 2001, que ele escreveria concomitantemente à feitura, à realização do filme. Ele escreveu também O Fim da Infância, né, A Cidade e as Estrelas, e mais tarde escreveria um livro que eu considero um dos meus livros prediletos, um dos maiores livros de ficção científica da história, que é O Encontro com Rama. O Kubrick foi autor de do conto que deu origem ao 2001, chamado A Sentinela. Sobre esse conto, sobre a forma como ele foi trabalhado até se transformar em 2001 e os bastidores da produção, da filmagem do 2001, aguardem, porque eu vou fazer um podcast especial sobre esse filme. Tá? Vou contar para vocês vários detalhes sobre a produção desse filme, que é uma obra-prima, um dos marcos da história do cinema e a importância dele para o cinema. Tá? Aqui eu vou só deixar claro o seguinte: o Kubrick, com esse filme, ele abriu um novo caminho na carreira dele. É como se tudo que ele tivesse feito antes fosse uma preparação para o 2001. Um filme extremamente visual, essencialmente visual, quase sem diálogos, tem quase 2/3 do filme, se não mais, sem nenhum diálogo. E além disso, a gente não pode esquecer de mencionar os efeitos visuais. Né? Os efeitos visuais do filme, os efeitos especiais, né, são assim, de tirar o chapéu. Né? Foram revolucionários, divisores de águas absolutos na história do cinema, inspirariam certamente o George Lucas em seu Guerra nas Estrelas e tantas outras gerações de cineastas, Ridley Scott no Alien. Então o filme tem uma conotação ali filosófica bastante profunda. Se vocês bem se recordam, comentei no meu episódios atrás, quando eu falei da carreira do Jack Kirby, esse grande criador de histórias em quadrinhos dos super-heróis Marvel, que ele fez uma adaptação para os quadrinhos do 2001, na década de 70. Que também rivaliza em termos de impacto visual, né, com o filme do Kubrick. É interessante aí dois gênios, um dos quadrinhos e um do cinema, trabalhando no mesmo material. Né. Bom, o 2001 foi assim um filme extraordinário. Ele tem muitas daquelas obsessões do Kubrick, principalmente a questão do olhar. Né. Percebam como nesse filme, e daí em diante na carreira do Kubrick, a questão do olhar vai ser fundamental. Né. A gente tem o olhar do Hall of Mill, o computador, aquela lente vermelha que a tudo observa como um ciclope, que aí observa os humanos, as interações entre os humanos, as decisões que eles tomam. O olhar, né, do personagem, de um personagem que é um personagem muitas vezes acometido da loucura, da obsessão, como o personagem mais tarde do Laranja Mecânica, que também tem um olhar obsessivo, né? E por aí a gente vai caminhando. O olhar do Jack Nicholson e o Iluminado também, aquele olhar de ira, de loucura, né? O do personagem do soldado que fica insano no Nascido para Matar, né? Então a gente vai ter ali também essa questão do olhar, que já tinha sido abordada antes pelo Kubrick, né? Quando eu falei da Morte Passou por Perto, né? Quando do voyeurismo e tal, e aí já começava ali a explorar esse aspecto do olhar. Né? Isso não podia ser diferente, vindo de um diretor que tinha sido no início de sua carreira um fotógrafo, um repórter fotográfico. Né? Bom, como eu falei então, sobre o 2001, Uma Odisseia no Espaço, eu vou explicar mais detalhadamente, desculpem, sobre o filme, né, quando eu fizer um podcast específico para ele. Mas por enquanto a gente fica por aqui. Na próxima semana vamos dar continuidade à nossa retrospectiva da vida e da carreira desse grande diretor que foi Stanley Kubrick. Espero que vocês tenham gostado deste episódio de Arca do Moretti, pessoal. Não deixe de dar seu like e se inscrever no canal para saber das novidades. Na próxima semana vamos continuar a falar da trajetória desse extraordinário diretor do século XX, um dos maiores gênios da sétima arte, que foi Stanley Kubrick. Até lá, pessoal!